A RUC acompanha as eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. Entrevistas. Bom dia, terminamos hoje a ronda de entrevistas pelos candidatos à Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. A conversa é hoje com Renata Câmara, de 20 anos, que estuda na Faculdade de Letras. A lista I pede à Universidade de Coimbra indignação. Olá Renata, mais uma vez muito bom dia. Quais é que são os... Porquê é que é preciso que os estudantes da UC se indignem? Antes de mais, eu acho que não é preciso que eles se indignem. Eu acho que eles já estão indignados. E estão indignados pelo retrocesso de que estamos perto de chegar, não é? Nós vemos, ontem tivemos a greve geral contra o Orçamento de Estado e não foi por acaso que os estudantes se juntaram. Juntaram-se porque esse Orçamento de Estado prevê 600 milhões a menos no ensino superior. Se nos últimos 4 anos nós chegamos ao ponto em que estamos com um corte gradual de 400 milhões, se num ano só vão ser logo 600, podemos imaginar a hecatombe que se prevê, não é? Quais é que são os principais objetivos da lista I? Os nossos principais objetivos são, perante a situação atual, não enganar os estudantes. Perante a situação atual, apresentar as respostas que são necessárias. Nós achamos que as direções gerais têm-se demitido um pouco desse papel, têm cumprido calendário, também para ficar bem na fotografia, mas não têm sido consequentes. Não têm apresentado um plano pensado para responder a estes cortes, à saída de 600 milhões de 600 mil estudantes do ensino superior, aos cortes, a menos 10 mil bolsas, à degradação dos próprios SASUC, que foram dos serviços de ação social aqueles que tiveram o corte maior, não é? E achamos que isso faz não também por fazer no ar, ou seja, manifestação por manifestação. Achamos que deve ser pensado. Também é por isso que sugerimos uma plataforma de cortes uma plataforma contra os cortes no ensino, com professores e funcionários, porque também eles são afetados e poderão dar, conjuntamente com os estudantes, uma forma bem pensada de reagir a isto. Mais reivindicação por isso? Mais reivindicação pelo facto mais simples, que é nós estamos a ser cortados em várias áreas. Nós achamos o desporto importante, achamos a cultura importante, achamos importante dar apoio às próprias secções nessas áreas, achamos importante uma boa qualidade de ensino, achamos importante termos estudantes e termos estudantes que possam estudar. Nada disto se consegue com os cortes que nós estamos a viver. E os cortes que nós estamos a viver só podem ser revertidos com uma resposta forte. E é só por isso que nós a defendemos. Vamos entrar então agora mais especificamente nos planos da lista I, da lista I Indignate, e pergunto agora o que é que vão fazer para promover a educação, basicamente na área da política educativa. Na área da política educativa, nós propomos então esse tal plano pensado para reverter os cortes, para dizer não à saída de estudantes do ensino superior. Mas a nossa preocupação maior, e penso que será bastante justificada, é em termos de ação social. O que nós propomos nesse campo é que o estudante bolseiro, e isto é uma proposta que nós temos falado bastante, até porque às vezes gera alguma confusão nas pessoas e não é tão fácil percepção assim, então achamos que é bom explicar. A isenção de propina para o estudante bolseiro. E porquê é que nós defendemos isto no atual contexto? Porque atualmente a maior parte das bolsas são bolsas mínimas. As bolsas mínimas estão a servir para cobrir o valor da propina. Só que a verdade é que ao apostar, ao investir dinheiro, investir entre aspas, não é? Na propina, o estudante deixa de ter dinheiro para estudar, quando o papel da bolsa verdadeiramente é poder estudar. Ou seja, tiramos as propinas porque a partir da bolsa que lhes está a ser atribuída serve para isso mesmo, para as pagar e para eles poderem ficar com esse dinheiro. Pois, a bolsa serviria para o estudante viver, para alojamento, para comida, só como vai para a propina, não vai para isso e ele acaba por abandonar o ensino. Seria uma medida de emergência neste caso. E na área da cultura temos esta questão iminente e muito emergente, que é a questão do TAGV, do pagamento do TAGV, por exemplo. O que é que a lista aí pretende fazer na área da cultura? Eu acho que na área da cultura, em termos do TAGV, é preciso fazer com que o TAGV sirva para os estudantes, esteja ao máximo possível ao serviço dos interesses dos estudantes. Aliás, é um teatro académico, não é? E obviamente que pagar 2.000 euros para utilizar o TAGV não é estar ao serviço dos estudantes, é estar a prejudicá-los bastante, que pediram ao estudante atualmente 2.000 euros. Obviamente que a associação ainda vai tendo alguma capacidade para fazer, mas não podendo abusar disso,
Essa associação já tem dificuldades nisso, quanto mais um grupo de estudantes informal que queira utilizar o TAGV para qualquer efeito. Acho que isso deve ser revertido, e deve ser revertido também procurando aglomerar as secções culturais que teriam interesse também em poder atuar no TAGV, e em todos os estudantes que se quisessem envolver. Acho que quanto mais pessoas participarem neste tipo de processos, melhor. Mas também acho que relativamente à cultura é preciso mais divulgação e mais coordenação entre as secções e a Direção-Geral. Acho que a falha tem sido sobretudo da Direção-Geral, que procura ter o seu programa à parte, em vez de procurar fazer alguns espetáculos conjuntos com algumas secções, ou até divulgar o seu papel. Imagina que o CITAC queria escrever um livro sobre a sua história. Garantir que a associação apoiaria esse lançamento do livro, coisas desse género, tipo, a associação está bastante ligada aos núcleos, falar com os núcleos para as secções irem atuar nas faculdades e departamentos. Por exemplo, ainda voltando à questão do TAGV, e peço desculpa por estar a voltar atrás, esta posição de termos que reverter esta situação, a questão dos 2.000 euros, é uma posição que todas as listas tomaram até aqui. Achas que vai ser fácil, ganho qual ganhar, depois conseguir concretizar esta questão? Porque aquilo que nós vemos muitas vezes nas Assembleias Magnas é um confronto entre várias pessoas que até pensam mais ou menos da mesma maneira em determinadas áreas, e depois à partida essas ideias não se conseguem concretizar. Achas que vai ser fácil concretizar um plano forte para conseguir reverter esta situação? Acho que a maior dificuldade em realizar um plano forte é que, precisamente na retórica, as pessoas costumam estar todas de acordo, até porque ficaria muito mal a qualquer um dos candidatos dizer que é contra os direitos dos estudantes e contra defendê-los, mas depois na prática nós vemos quem é que está realmente a favor de defender os interesses dos estudantes ou não. E é por isso que muitas vezes essas questões entram em confronto. Acho que relativamente ao TAGV não vai ser fácil, até porque o próprio TAGV tem os seus interesses económicos que vai querer defender. Exatamente. Vamos ter de dar essa batalha e procurar ao máximo uma negociação justa com o TAGV. Mas aquilo que perguntava era exatamente se achas que vai ser fácil a negociação, por exemplo, com as outras pessoas que estiverem na Assembleia Magna, que à partida cada um mais ou menos estão divididas pelas listas que estão concorrentes, e se a negociação vai ser fácil e conseguir um acordo de todos os estudantes numa forma de atacar, digamos assim. Bem, a Assembleia Magna também não funciona por consenso. Sim, não é? Pois. Também não é preciso descer ao mínimo essencial uma proposta para que ela passe. Acho que também é muito uma questão de bom senso. Muitas vezes a Assembleia Magna acaba por ser um degladiar de egos, e peço um bocado de desculpa de estar a dizer isto, mas muitas vezes acaba por ser verdade. Desdobramos em defesas de honra, em pedidos de esclarecimento que não são, na verdade, honestos. Muitas vezes há pessoas que vão lá honestamente perguntar. Às vezes acaba por não ser, e até é muito moroso estar numa Assembleia Magna. Acho que nós também temos a visão de que a Assembleia Magna deve mudar o seu modo de funcionamento, e deve ser o mais transparente possível, e o mais acessível aos estudantes que consigamos, porque também o próprio funcionamento da Assembleia Magna, tal como está, acaba por desgastar muito quem vai lá para tentar resolver os problemas que tem, e mesmo relativamente ao futuro que se prevê para nós. E achamos essencial inverter esse estado de coisas que se instalou até na Assembleia Magna. De que forma é que pretendem alterar o funcionamento da Assembleia Magna? Calculo que presumo com menos horas de duração e mais concisas. E não só, ou seja, normalmente nós também vemos que é muito privilegiado o debate institucional e administrativo primeiro. E a situação política e ações a desenvolver arrasta-se para o fim, e depois demora muito tempo. Nós achamos que devemos privilegiar sobretudo a discussão política antes, mesmo por causa dos estudantes que vão lá por causa dessas questões e depois acabam por ir embora sem as debater porque têm aulas no dia a seguir e não podem faltar. Nós queremos realmente privilegiar a discussão política. E também a discussão de soluções. Depois há outra questão que é a própria postura dos presidentes da Assembleia Magna. Eles têm interferido bastante mesmo a meio de intervenções, não têm sido tão imparciais quanto deviam ser, e acho que isso é uma coisa a mudar.
Relativamente também à Assembleia Magna, temos uma outra proposta, mas isto para o Conselho Fiscal, que é de que o Conselho Fiscal assegure que as moções aprovadas em Assembleia Magna são cumpridas, porque não tem acontecido também. Mas é essa a questão, não tem sido reunido o quórum nas Assembleias Magnas, não estão mais de 50% dos estudantes. Sentes também um pouco o alheamento, assim é que é, dos estudantes relativamente a estes assuntos ao não aparecerem nas Assembleias Magnas, ou as Assembleias é que são pouco atrativas? Olha, nós temos um flyer que saiu há pouco tempo sobre isso. O que nós dizemos é, antes de mais, o estudante que teria de enfrentar uma primeira barreira, que é a da divulgação. Nós achamos que chamar os estudantes para a Assembleia Magna não é colocar um cartaz à porta da associação e não é a fraca divulgação que ela tem tido. Aliás, houve uma proposta da Assembleia Magna que passou dela ser sempre divulgada ali no auditório das Monumentais e isso não tem acontecido sequer. Depois são sempre as chamadas em cima da hora, há pouca divulgação. Acho que também faltaria a associação ir às aulas, falar um pouco do que é que se vai debater, não é? Introduzir, lá está, a questão política, em que ponto é que estamos, o que é que nós podemos fazer e qual a importância então de ir à Assembleia Magna. Depois o estudante que vai à Assembleia Magna depara-se então com toda a morosidade que ela tem. E ainda que resista a isso tudo, que faça uma proposta e que veja essa proposta ser aprovada, depois corre o risco de ela não ser cumprida. Obviamente que assim também é muito difícil conseguir que um estudante vá pela uma primeira vez à Assembleia Magna e depois de ir essa primeira vez que continue a ir à Assembleia Magna e Assembleia Magna. Começámos a falar na cultura, acabámos por ir ter a Assembleia Magna. Vamos continuar agora nas propostas concretas da lista I e agora no âmbito do desporto, quais é que são? No desporto, nós achamos que temos conseguido bastantes vitórias, bastantes sucessos e até tínhamos alguma noção de que as secções estariam a ter um bom desempenho e por isso teriam as boas condições asseguradas. No entanto, esta semana nós estivemos a falar com algumas pessoas e soubemos que um dos fatores principais de preocupação até é a falta de continuidade e também algumas vezes falta de espaço. E a falta de continuidade é um pouco preocupante, não é? Nós queremos que as secções continuem a funcionar, continuem para que também os estudantes que vêm novos possam continuar a ter as suas atividades extracurriculares e achamos que uma boa maneira de solucionar essa questão da falta de continuidade é, lá está, apostar na divulgação do trabalho das secções, levá-las à faculdade, levá-las à cidade, fazer o máximo possível para que as pessoas reconheçam aquele trabalho, conheçam-no também. Tenho quase a certeza que nem todos os estudantes sabem a diversidade de secções que nós temos na associação e temos muitas por onde escolher, e acho que passaria muito por aí porque realmente é importante assegurarmos a continuidade desse trabalho para que os estudantes tenham algo a fazer além das aulas. Sei também que és contra a lógica do utilizador pagador no estádio universitário, também aqui à semelhança de todos os outros candidatos. Não te pergunto porquê, porque acho que a resposta é óbvia, pergunto-te de que forma é que vais tentar reverter vais com a tua equipa obviamente, tentar reverter essa situação. Mais uma vez, tal como a questão do TAGV, acho que passa por juntar o máximo de pessoas possível. Nós temos muitos estudantes que utilizam o estádio, muitos professores, muitos funcionários, muitas pessoas que nem estão ligadas à universidade, as secções também. Ou seja, isto já tem um peso considerável, não é? Tanto o impacto que essa notícia teve refletiu-se imediatamente com muitas pessoas a queixarem-se e acho que passaria por juntar todas essas pessoas para mostrarem que são elas que dão vida àquele estádio e que são elas que o utilizam porque elas são a alma dele e por isso não devem estar a pagar para o utilizar. O Fabinha falava aqui na quarta-feira, quando foi a última entrevista, falava aqui na quarta-feira que as secções têm investido lá cerca de 600 milhões de euros, ou 600 mil euros. Achas que é um pouco injusto para as secções? Achas que estão a ser maltratadas agora pela universidade? Sim, acho que é bastante claro. E digamos que a cortar-lhe os pés. Claro, então no caso de terem um investimento tão grande, não faz sentido nenhum e é completamente injusto alguém que já está a investir naquele espaço ainda ter de pagar uma taxa extra como se fosse um completo desconhecido. Acho que as secções realmente devem aproveitar aquele espaço, devem ter direito a ele e se investem nele dessa forma não há motivo nenhum para lhe estarem a pedir mais ainda. Estamos num contexto de crise muito grave, há muitos estudantes que quando saem da universidade
é difícil arranjar-lhes emprego, pelo menos na área. E agora aquilo que te pergunto é o que é que a lista I vai fazer por isso, para que os estudantes consigam arranjar emprego mais facilmente, e pelo empreendedorismo, jovens empreendedores que há na universidade. É o seguinte, nós temos visto as feiras de emprego que a associação costuma fazer. O problema é que muitas vezes elas promovem até o emprego precário, e nós achamos que é preciso terminar com esse tipo de lógica. Por outro lado, fala-se muito de empreendedorismo, mas a verdade é que na situação atual que nós temos, não é possível todos os estudantes que saem da universidade terem essa ilusão de que vão conseguir gerar a sua microempresa, a sua empresa. Isso não há espaço para isso. O que nós estamos a ver é que cada vez mais as empresas se concentram. Cada vez mais há empresas a fechar e a concentrarem-se em grandes monopólios. Perante isso, é até falacioso falarmos tanto de empreendedorismo e de um jovem que vai acabar em ensino superior e vai conseguir gerar lucro com a sua própria empresa. Isso cada vez mais é uma utopia. Isso sim é uma utopia. E por isso, a verdade é que... E isto, pronto, as pessoas depois acham que estamos sempre a bater na mesma tecla, mas... Os nossos próprios pais neste momento têm dificuldades em termos de emprego, os nossos irmãos mais velhos, e nós, a única maneira de assegurarmos um futuro melhor é efetivamente lutarmos pelos nossos direitos. Era como eu estava a dizer há pouco, coisas tão simples que eram básicas para os nossos pais, para as gerações anteriores, estão colocadas em causa para nós, e há uma situação gravíssima, estamos mesmo à beira de um retrocesso. E para inverter esse estado de coisas é preciso respostas fortes. Vou voltar a bater na mesma tecla, mas a verdade é que é um beco sem saída se não formos por aí. Passamos agora ainda às questões financeiras, mas neste caso da lista. De que forma é que a lista I se financia? Como já temos dito anteriormente, nós usamos o plafond que nos é dado pela Direção-Geral e fazemos algumas coletas no fim das reuniões. Por questões práticas, nós quisemos ter os nossos 200 autocolantes, não são muitos e são a preto e branco, mas foi o que conseguimos, custou-nos 22 euros. Depois, como também não conseguimos sede, não tivemos direito a sede, ainda que a tínhamos pedido, também tivemos de pagar 2 vezes 20 euros pelos grelhados, e é sobretudo para isso que funcionam as coletas, porque em termos de impressões nós utilizamos tudo do plafond que a Associação Académica nos dá. E apoios partidários há? Não há qualquer apoio partidário. Nós somos um coletivo que está a trabalhar o ano todo e é à base dessas pessoas que nós conseguimos fazer o nosso trabalho. E como é que vêm as campanhas das outras listas, nomeadamente da lista L e da lista C, que são bastante mais evidentes? Sim, são evidentes e são evidentes até no tipo de campanha. Acho que, sobretudo, a pré-campanha e a campanha deles mostra como são listas que têm a mesma visão das listas anteriores que estiveram à frente da associação. A pré-campanha marcou-se por muitos cartazes, muita divulgação de slogans, mas slogans vazios. Não houve a preocupação de haver uma única ideia, foi apostar em caras e em slogans vazios. Marketing puro. E isso normalmente é pedir um cheque em branco às pessoas para depois fazerem o que lhes apetecer. Acho também que no contexto atual em que vivemos, fazer campanhas tão dispendiosas, ontem um rapaz estava-me a falar em 45 mil euros por uma campanha para a Direção-Geral, parece-me obviamente absurdo e despropositado. Se o que nós estamos a debater sobretudo são ideias, não faz sentido nenhum estarmos a despender esse tipo de dinheiro. Como é que achas que essas duas listas a que nos estamos a referir conseguem o financiamento? Aliás, elas dizem que é através também do apoio da Comissão Eleitoral e dos próprios apoiantes. Pois, em questão também é ver o tipo de apoiantes, não é? Por exemplo, dou uma questão muito concreta. A lista C tem uma sede que é uma ex-agência da Caixa Geral de Depósitos. Aquilo tem um valor enorme. E o que eles dizem é: isto foi com apoios de familiares, uma rapariga da nossa lista tem um familiar que nos conseguiu este espaço. Obviamente que não são todas as listas que conseguem um familiar que arranja um espaço desses. Isso era impossível numa lista como a nossa. Nós temos pessoas que ao fim do mês, na última semana, já não têm dinheiro para estar cá. Obviamente que há uma grande disparidade. E depois, por muito que se negue, a verdade é que
muitas vezes as Jotas, como se costuma dizer, têm um papel por trás que nunca é revelado, mas que se nota, obviamente. Uma pessoa não consegue este ímpeto de campanha só com venda de postais, nem com contribuições dos seus membros, contribuições normais, não é? A questão agora que surge é a de uma divisão que ocorreu entre a lista I e uma possível, digo eu, uma possível união com, neste caso, a lista M. Houve uma divisão na altura, a FAI frente à ação estudantil, o Fábio Figueiredo. Não acham que tinham mais a ganhar se estivessem unidos? Ou os vossos ideais acabam por ser diferentes e por isso é que se dividiram? Não, eu acho que se virmos os nossos programas, nós concordamos em tudo, menos na questão da unidade. Exatamente, é basicamente isso. Que eu faço essa questão. A verdade é que nós, enquanto FAI, tínhamos um coletivo e nós todos os anos temos o princípio de chamar o máximo de pessoas a construir uma lista para que não seja só uma lista da FAI. Nós fazemos isso todos os anos e o ano passado o grupo que estava ligado ao FAB, que não estava organizado em nenhum coletivo como está atualmente, aceitou o desafio. E fizemos, e acho que resultou muito bem. E como eu disse também na Cabra, na entrevista, depois no fim houve a discussão de como continuar. Havia pessoas, todos nós éramos a favor de um coletivo unitário. A questão é que uns achavam que devíamos aproveitar a estrutura que já estava criada e que já tinha algum reconhecimento que era a FAI, outros queriam começar tudo de raiz. Ambas as partes foram bastante intransigentes e acabou por não se chegar a solução nenhuma. Acho que foi um erro e foi um erro que deve ser corrigido. Foi um erro que deve ser corrigido porque a unidade é essencial e eu já manifestei isto, não é uma posição só minha. Mas das pessoas que estão comigo também, que é, nós estamos dispostos a corrigir esse erro. E não só com a ação ou a lista M, também com a lista T, porque acho que todos nós temos concordância programática e devíamos estar juntos. Mas muitas vezes passa também por dar um bocadinho o braço a torcer. Mas todos têm de dar um bocadinho o braço a torcer. O problema, às vezes, é que nenhum quer. Nós estamos dispostos a fazer isso. Nós já fizemos o balanço negativo desse episódio e queremos remediá-lo. Nós já apresentamos isto aos membros da lista M. Eles dizem que, por despeito, não querem fazer. A nossa visão é que, atualmente, perante a situação que vivemos, mais do que pequenas coisas, pequenas quesílias como estas, o mais importante é estarmos unidos contra os cortes no ensino e fazermos esse apelo para que, depois das eleições, quer enquanto direção-geral, quer enquanto coletivos, estejamos todos juntos. Queres, portanto, dizer que daqui para a frente e no fim das eleições, pelo menos da parte daquilo que é atualmente a lista I, vão tentar uma união com, neste caso, a lista M e a lista T de André Martelo? Como sempre tentamos, até porque temos uma proposta que, apesar de não estar patente nos programas dessas listas, nós sabemos que concordam, que é a nossa proposta de uma manifestação nacional em dezembro como resposta imediata, não é? Como exigência de fim dos cortes. Nós sabemos que eles concordam e gostávamos de começar, por exemplo, por construir essa proposta juntamente com eles para a levarmos juntos à Assembleia Magna e para ela ter força. Receias que podem perder então força nestas eleições e até quem sabe um lugar na direção-geral da Associação Académica de Coimbra por não estarem juntos? O que eu também já disse, mas isto no debate da FEUC, foi que quer nós vamos a uma segunda volta, quer sejam eles, nós vamos ser a favor da unidade. Se a lista M ou a lista T forem à segunda volta, vão ter o nosso apoio e vão ter o nosso voto. Espero, obviamente, poder contar com o mesmo da parte deles. E, normalmente, também em segunda volta, há sempre aqueles convites para uniões. As listas com que nós nos propomos a unir-nos, nem caso de segunda volta, são a M e a T e mais nenhuma. E achas que, por exemplo, essas listas podem ponderar a unir-se ou à C ou à L? No caso bem que não. No caso de uma segunda volta ser disputada entre essas duas listas? Espero bem que não. Muitas vezes é como as próprias presidenciais, as pessoas acabam por ceder àquilo que parece o mal menor. Mas a nossa visão é que nestas eleições já há dois projetos a concurso. Os que querem mudar efetivamente e os que querem continuar com a mesma lógica. Os que querem continuar com a mesma lógica são a lista L e a lista C. Espero que nenhuma das outras listas que se engloba, na minha visão,
no outro projeto de mudar a associação, ceda ao mal menor e vá fazer união com uma das grandes listas e que nós sabemos que estão comprometidas com os partidos do Centrão, do chamado Centrão, e até que ponto é que aqueles que estão ligados a esses partidos é que vão fazer alguma coisa contra aquilo que os próprios partidos estão a aplicar. Agora passamos à questão dos bares da Associação Académica de Coimbra. O que é que a lista I pretende fazer? O que nós pretendemos fazer é não renovar o contrato com a Intocha, nem com qualquer empresa, uma grande empresa da noite. Achamos que quando os bares estão entregues a esse tipo de empresas, temos o resultado que estamos a ver. Quem perde são as secções, quem perde é o edifício, quem perde é a sala de estudo, quem perde são os estudantes. Tanto em termos de funcionamento do edifício, como até em mesmo próprios termos económicos, não é? O contrato do Intocha sempre foi muito nebuloso e penso que seria também com qualquer outra empresa desse género. Acho que o bar deve estar na mão dos estudantes, mas acho sobretudo que deve ser discutida em Assembleia Magna. É uma questão muito sensível, aliás, já o ano passado foi uma questão muito sensível mesmo, e por isso achamos que devemos englobar o máximo de pessoas a discuti-la para que seja uma proposta que as pessoas sintam que é sua. Mas é difícil porque tem interesses económicos fortes por trás? É difícil? Estou a perguntar-te se achas que é difícil porque tem interesses económicos fortes por trás. Afinal de contas é um bar que à partida, nunca vi as contas, confesso, mas à partida será um bar que dá bastante lucro. Pois, precisamente por dar bastante lucro é que era importante ele estar na mão dos estudantes. Por exemplo, as secções, é tão simples quanto isto. As secções queixam-se então de falta de divulgação e falta de apoio logístico. O bar estar na mão da associação e dos estudantes permitiria duas coisas. As secções recorrerem-se dele para ter uma maior divulgação, para fazerem espetáculos, atuações. Segundo, para os fundos que são tidos ali serem para apoiar as secções. Entre outras coisas, obviamente, mas era uma dupla solução. Renata, dou-te agora tempo para algumas palavras finais. Estamos mesmo no limite do nosso tempo. Tens tempo para umas palavras finais, exatamente. Pronto, as minhas palavras finais vão no sentido de fazer um apelo a toda a gente que nos está a ouvir a votar na lista I. Isto porquê? Nós vivemos uma situação muito difícil, é verdade, e toda a gente concorda nessa análise. No entanto, nós realmente temos propostas concretas no sentido de reverter esta situação. Somos os únicos e acho que também no momento em que há muita retórica, e nós aqui na Academia temos muitas vezes muita retórica, é preciso olhar para a prática, porque a prática é o critério da verdade. E estou a citar uma pessoa, esta frase não é minha, atenção. Mas se nós virmos na nossa pré-campanha, nós demos o destaque principal à greve geral, acima de qualquer outra coisa. Nós conseguimos encher pelo menos 2 autocarros na greve geral e apostamos muito nisso porque sabemos que vivemos tempos muito, muito complicados. Todos os candidatos afirmam efetivamente que querem fazer alguma coisa, uns de uma forma mais clara que outros, mas todos de uma forma um pouco vaga. Connosco, os estudantes não estão a passar um cheque em branco para fazermos alguma coisa que não vale a pena ou para não fazermos nada sequer. Connosco os estudantes sabem aquilo em que estão a votar. Um voto de confiança em nós é fortalecer a indignação que os estudantes vivem, e também por isso eu falo para os estudantes que costumam abster-se pela própria indignação que têm com este tipo de processos. Eu apelo aos estudantes que normalmente se abstêm para traduzirem a sua indignação em confiança em nós, porque nós vamos realmente inverter o estado de coisas. Ok, muito obrigado. Muito obrigado então, Renata Câmara, que quer que os estudantes da Universidade de Coimbra se indignem e por isso quer ser a próxima presidente da mais antiga associação de estudantes do país, com as cores da lista I. Fica por aqui uma ronda de 5 entrevistas promovidas pela Rádio Universidade de Coimbra. O objetivo era dar a conhecer as bandeiras de campanha de cada lista candidata aos corpos gerentes da AC. Espero sinceramente que o objetivo tenha sido conseguido e que nos próximos dias 28 e 29 de novembro votem da forma mais racional e esclarecida possível. Podem também voltar a ouvir todas as entrevistas em www.ruc.pt. Relembro apenas que na próxima terça-feira, dia 29, a Rádio Universidade vai acompanhar o escrutínio dos votos e levar até si todas as incidências da noite eleitoral. Da minha parte é tudo, desejo-lhe um bom fim de semana e para já um bom dia.